Fala, fala, fala. Este é o podcast Evolucionismo, episódio número 66, 66. Cá estou, neste momento, no dia 22 de abril, exatamente às 16 horas e 58 minutos, gravando este episódio. Hoje é terça-feira, pós-feriado de Semana Santa. E era pra ter gravado isso na segunda-feira, mais conhecida como ontem. Porém, não deu. Teve jogo do Bahia e Ceará. E eu fui assistir. Acabou, ficou tarde. E aí eu não. Eu poderia gravar depois, mas aí eu ia dormir muito tarde. E eu não queria dormir muito tarde. Enfim, cá estou. Cá estou. E até foi bom que de ontem pra hoje eu tive alguns pensamentos diferentes e que eu vou acrescentar a esse programa de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, paizão. É isso aí, paizão. Eu tô fazendo mais uma vez o exercício de reescutar os programas. E eu percebo que é uma inconstância muito grande. E é muito interessante que eu deixo muito claro tudo o que está acontecendo aqui em minha vida. E aí, quando eu começo a ouvir, por exemplo, essa semana eu acho que eu escutei 6 episódios, né? Os 6 primeiros episódios. E inclusive também eu escutei o episódio especial de virada do ano. E como semana passada foi o meu aniversário, eu tava. Eu escutei também um desses 6 primeiros aí. É o especial de aniversário. E aí, eu ouvindo na verdade, esses primeiros episódios, eu já percebo algumas inconstâncias muito claras, muito evidentes. E que eu quero falar sobre isso nesse episódio. E caralho, é a magia do podcast. De podcast. A magia do podcast, porque eu nem tava pensando em falar essas exatas coisas que eu estou falando nesse exato momento. Mas, enfim, tá saindo. E outros temas aqui que vão ser abordados é o pós-churrascamento do cara, que ainda dá o que falar, ainda está dando o que falar. E como a cidade é pequena, realmente deu o que falar de fato. Principalmente a questão do motivo que ele se churrascou, que dizem que foi financeiro. Enfim, então vou falar sobre ainda marolas do auto-churrascamento do cara. Tem algumas outras coisas que eu coloquei aqui. A influência do meio social e em relação à sua mentalidade, seu estado mental. Inclusive eu vou destrinchar essa questão. A o fato de que como essas influências que você tem em seu ambiente, e coloque esse ambiente como pai, tios, irmãos, primos e por aí vai, como isso lhe influencia drasticamente. E a máxima de que você é médio das 5 pessoas pelas quais mais lhe influencia, é nem que você convive, as 5 pessoas pelas quais elas conseguem lhe influenciar mais. Isso aí é talvez a maior verdade da história da humanidade.
Enfim, eu falo sobre isso, sobre relacionamento também com os pais, com a família e como esses eventos como Natal, como viagens com a família e semanas em que é tudo reunido, como isso é tão deixa tão claro várias questões. Enfim, então vamos lá, embarcar nessa viagem. É isso aí, cara. Começando já com o primeiro tema, que é, de fato, tem um satanás e um cachorro latindo freneticamente aqui, como se não houvesse um amanhã. Eu não sei se isso vai captar aqui no microfone, mas enfim, se captar, captou. A questão é, marolas do alto churrascamento do cara. Bicho, eu conhecia esse cara. Eu não sei se eu falei muito sobre isso no último episódio. No último episódio. Porque eu acho que acabou ficando mais voltado ao fato do meu aniversário e tudo e tal. E tal e tudo. Porém, vou me aprofundar nesse assunto. Não no sentido de vista mais banal ou status quo ou aquele negócio friendly family. Não. Eu vou falar do sentido mais realista, do ponto de vista do cara que já pensou em fazer exatamente o que ele fez, inclusive algumas vezes, cara. Nunca cheguei ao passo seguinte, mas já pensei. Eu vou ser hipócrita? Não vou, cara. Inclusive, se você acompanha este programa, você sabe muito bem que eu já citei aqui. Talvez até em poucos episódios atrás. Por isso, bicho, por isso que eu vi as pessoas comentarem assim: ah, meu Deus, isso é falta de Deus. Como é? O Satanás está solto. Aí outras pessoas diziam: é verdade, cara. Eu ouvi falar que isso aqui e isso aqui. Aí eu vi a outra pessoa falando: mas ele sempre foi afoito. Ele sempre quis viver acima do padrão de vida que ele podia. Aí deixa eu ver qual foi outra coisa que eu ouvi também. Como é que ele faz uma desgraça dessa? A dívida vai ficar toda pra família aí. Ele não, ele tá lá de boa. Ele se deletou aí, a rola vai ficar pra família. Aí já ouvi falar também, ele se matou e a mãe foi junto. Eu ouvi muitas coisas, cara. E é impressionantemente como eu sempre ficava quieto e observava muito o que as pessoas iriam falar ali. Aquele bobito. Aquele bobito. E puta que ó pariu, cara. Tudo hipócrita, cara. Tudo hipócrita. A maioria, eu lhe digo pelo fundo da minha alma, a maioria dos 99%, talvez até você que tá aí, das pessoas que um dia pensaram em se auto-churrascar, elas só não se auto-churrascaram por alguns motivos que geralmente recaem em medo do que vai acontecer depois, ou seja, do capeta comer o caneco delas nas labaredas do inferno, ou então simplesmente medo mesmo do fato de se churrascar em si. Porque, olha só, bicho, quando você tá numa fase tão satanista, tão desgraçada, tão maligna, tão vascaína da sua vida, você fica pensando, caralho, bicho, não é possível que tá tão desgraçado assim. Não é possível que tá tudo dando errado. Eu tô endividado, eu tô gordo, eu tô roliço, eu não como ninguém. Ou então, caso... Isso era meu caso. Isso era meu caso. Então eu estou só pontuando aqui, eu tô colocando aqui um ponto. Ponta um pontão aqui, eu tô inserindo, estou enfiando um pontão aqui. Então, segura meu pontão aí, que eu estou colocando em suas mãos agora. Meu ponto está na sua mão. Você está gostando de estar com o meu ponto na sua mão? Caralho, eu amo fazer isso, bicho. Vai tomar no cu. Sei como é que eu consigo ficar uma semana sem conseguir gravar. Ou sem gravar essa porra. Porra.
microfone ficou baixo. Enfim. Colocando esse ponto já que eu coloquei na sua mão aí. Completamente ereto esse ponto que eu coloquei. Agora, veja, por exemplo, a situação dele. A situação dele não. Que eu nem sei. Eu não vou fazer igual o povo tá falando aí. Especulando. Altíssimas especulações especulativas. Eu sei lá o que caralho é que ele tava passando. Por isso que eu não julgo. Eu não taco pedra na atitude que ele teve, cara. Não taco pedra. Ah, a família vai sofrer. Cara, porra. Que egoísmo satânico. Vai tomar no cu, puxa. O cara tava tão mal ao ponto de se deletar. E o que o povo faz? O povo diz: ah, você egoísta, não pensou na mãe, não pensou nos filhos, não pensou na esposa. Vai se foder, doidão. Vai dar o cu, doidão. Caralho, bicho. Tu não... Por isso que ele se matou. Dá vontade de chegar a toda pessoa que fala isso e dizer: por isso que ele se deletou. Seu bosta. Caralho, doidão. Não é possível, cara. É possível que o povo só pense em si. E na verdade é possível, porque ao mesmo tempo também ele só pensou em si. Eu não tô dizendo que tá errado isso. Só que o tesão, o tesão é gigantesco, que o povo fica com a binga pingando de tesão. E as vagabundas ficam com a chota escorrendo de tesão de chegar de maneira extremamente ereta e falar e apontar o dedo. É isso. Você é um merda. Você errou nisso, 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 nisso. Aí se você olha para o fundo da alma daquela pessoa e diz: e tu, paizão? Ô mãezona, o que é que tá a tua vida aí, cara? Me diz aí. Bora fazer aqui Bora. Me diz aí, cara. Como é que tá a tua vida, cara? Tu é Deus, cara? Tu é Jesus? Tu é o Papa que inclusive foi churrascado nessa semana? Tu não é, cara. Tu não é, cara. Tu não é, cara. Então cala a boca, Satanás. Cala a boca, filho da puta. Tu fica falando da vida dos outros, cara. Foca na porra da tua vida, cara. Ai, mas ele se churrascou. Ele é um egoísta. Ele tá errado. Caralho, se vacilar, ele teve mais coragem do que tu. Que se tu tá se churrascando de outras maneiras. Tá se churrascando de que maneira? Bebendo igual uma Opala 6 cilindros. Ou comendo igual Thaís Carla e gorda, parecendo uma dinamite gigantesca que vai acabar com o mundo. Ou usando dorgas, ou seja lá que caralho for, ou se drogando com política, ou se drogando com futebol, ou se drogando com novela, com caralho, com qualquer escapismo que seja. Isso é uma espécie de suicídio, bicho. Vai tomar no cu. Obviamente que não se justifica o fato de que o auto-churrascamento óbvio e prático de você finalizar a sua vida, você dar barraquinho, não se compara a nada. Isso é claro. Não tô fazendo esse meio campo, cara. Não tô fazendo esse meio campo. Eu só tô chegando a um ponto onde adultos deveriam conversar. Adultos. E eu estou aqui do alto da minha arrogância intelectual e sendo altamente hipócrita de dizer que as pessoas não deveriam falar sobre as outras pessoas, e nesse exato momento eu estou falando das outras pessoas. Mas eu tenho uma carta que eu vou só orar. Vou nesse momento tirar do meu bolso e apresentar para você aqui. Eu estou fazendo o meu programa. Você quer criticar as outras pessoas? Você quer falar o que... Você quer dar uma de Deus? Faça o seu podcast e fale o que caralho é que você quer falar, caralho. E outra, eu não tô falando de pessoas específicas. Eu tô inclusive falando de um conceito geral. Porque de fato eu observei muito, achei muito interessante. Praticamente aquilo ali foi como se eu tivesse morrido
no lugar dele e eu tivesse ouvindo o que eu ouviria caso eu me deletasse. Eu achei muito interessante. Mas eu achei muito interessante. Caralho, muitas pessoas. Muitas pessoas. Por quê? Porque esse cara, ele era realmente muito conhecido na cidade. Ele, de fato, ele, ele teve muito destaque em uns anos atrás. No setor que ele trabalhava, que ele tinha empresa e blá blá blá, e o escambau. E a questão é, não importa, bicho, não importa o caralho do motivo que ele se churrascou. Eu acho que só o único motivo que eu diria a ele, e é o motivo que eu não faço isso, não fiz isso e não vou fazer isso que ele fez, é simplesmente o fato de que, bicho, todas as comprovações que eu já tive na minha vida, de coisas que eu já li, já vi, já ouvi, já assisti e já entendi de percepção, me provam que existe de fato um outro lado. Existe de fato um pós. E que muito provavelmente, nessa casa que eu estou aqui agora, nesse exato momento, eu estou sozinho, como eu sempre vivo, sozinho nessa casa. Certamente, espíritos estão aqui, vários espíritos estão aqui. Inclusive, e o fato de que é muito mais lógico pensar dessa maneira. Se você aí é o Zé ateu, eu já fui o Zé ateu. Se você aí é o Zé católico, eu nunca fui o Zé católico, mas eu entendo o Zé católico. Inclusive tá um hype muito grande do Zé católico e da Maria católica. Ou do Zé Lagoinha, do Zé Crentinho. E cara, tá bom pra tu? Fica nessa porra aí, cara. Eu não tenho nenhuma religião. Eu mijo em todas as religiões. Eu ejaculo em todas as religiões. Porque eu percebo que todas falam a verdade. Só que, porém, entretanto, todas as vias, eles introduzem algumas mentiras no meio dessa verdade. Então sempre tem uma relativização de inúmeras questões. E o pior de tudo, é sempre uma competição. É um fla-flu. É um bavi. De quem é que tá certo? Caralho, vão dar seus cus. Seus respectivos cus. Porque não junta todo mundo, os católicos, os crentes, ateu. Todo mundo faz aí, aluga um clube. E todo mundo, na hora de entrar, todo mundo tira a roupa. E um vai comer o cu do outro. E faz um mega surubão. Pode fazer um pré, que é um punhetaço. Faz um punhetaço, depois um mega surubão. Porra, é pra puta que o pariu, cara. Todo mundo querendo dizer, isso é verdade. Mas o meu Deus, meu Deus, diz que isso não pode. Ai, que tudo é. Faz o L. Ai, pra puta que eu pariu, cara. Vai se foder, cara. Fico puto. Perdão, fico puto. Eu só sei que o fato material é, ele se churrascou. As malditas línguas dizem, ele se churrascou porque ele estava completamente endividado e se enrolou e se churrascou. Inclusive, que semana retrasada, na verdade, ele veio, no caso, que é a cidade que eu nasci, ele morava em Feira de Santana. Ele veio para essa cidade que eu nasci, porém não morava lá, morava em Feira. Eu também não moro mais lá. E aí ele veio, e a família toda dele é de lá. Ele já devia estar beirando seus 50 anos, praticamente. Uns 45, 50 anos. E nisso, lá pelas tantas, ele foi em todas as casas, visitou todo mundo e basicamente fez uma espécie de despedida, de alguma certa maneira.
inclusive dando indícios de que faria o que fez. E aí, o caso é, as pessoas pensam, e várias pessoas diziam em relação a isso, mas será que ninguém percebeu? Doidão, que será que ninguém percebeu, doidão? Vai se fuder, bicho. O povo tá mijando nele e depois dele já tá debaixo da terra. Imagine, cara. Tu é doido, que vai se fuder, rapaz. Que mané percebeu, cara. Sincero e honestamente, se vacilar, ele tá num lugar melhor hoje, cara. Eu não tô dizendo que ele vai estar nos braços de Deus, não. Certamente ele tá trocando burro com Satanás no inferno. Isso aí eu não tenho dúvida. Não exatamente no inferno, mas coisa boa ele não tá, certamente ele não tá com coisa boa agora nesse momento. Mas, você pode não acreditar, você pode não acreditar. Eu não estou dizendo que o que eu acredito seja verdade. Até porque o que você acredita também você não pode me provar que é verdade. Ou então você quer me provar que é verdade? Então morra. Morra. E aí depois ressuscite e diga, isso aconteceu. Ah, não tem como? Pois é. Não tem como. Enfim, a questão é, aconteceu. Ele se churrascou. Ele de fato poderia ter tancado. E eu digo, seria melhor ele ter tancado. Primeiro, várias questões. Ele estava roliço. Ele era um cara extremamente roliço. Não extremamente, mas aqueles gordinhos que parece que tá grávido. Parece que comeram o cu dele e ele engravidou. Né? Beleza. Segunda coisa. Isso me comprovou uma questão da vida. Que não adianta. Veja bem. Repare. Hoje, especificamente hoje, no dia de hoje, 22 de abril de 2025, eu tinha um imposto para eu pagar aqui. Um valor relativamente baixo. Porém, eu não tenho esse dinheiro hoje. Faltou exatos 20 reais. Eu não posso fazer nada, cara. O que é que eu vou fazer? Eu vou cagar 20 reais aqui, cara. Eu vou cagar 20 reais aqui. Vou tirar do meu cu 20 reais. Não. Não vou. Eu não vou. Eu já tive e, inclusive, detalhei com muitos detalhes. Mas coloquei aqui com muitos detalhes a fase onde eu estava realmente mais fudido financeiramente. Que foi o ano passado. E meados do início desse ano. Porém, de tempos pra cá, desse ano pra cá, eu reorganizei minha vida financeira e eu tô caminhando a passos largos para sair do satanismo que se chama dívidas. E que, de certa maneira, você, uma hora ou outra, se você viver igual um ser humano normal, você vai acabar se encontrando nessa questão aí. Mas beleza. Dito isto, você eu não tinha o que fazer hoje. Ah, eu vou chorar, eu vou desesperar. Cara, não vou. Tô aqui. Não vou relativizar também e dizer que isso aqui é coisa que se faça. Por quê? Não é coisa que se faça não, mas não é coisa de se vangloriar. Não é. Porém, é simplesmente o mínimo do estoicismo na prática. Por quê? Até lhe digo. Eu tô nesse polo ativo. Agora no polo passivo, eu tenho 150 reais para receber hoje, que na verdade deveria ter sido pago na sexta-feira, de um serviço que eu fiz aqui na minha agência. E o corno não me mandou a porra do Pix RDP. Ou seja, na prática, eu tô 130 reais positivo no dia de hoje, pagando a porcaria do imposto. Mas o corno não me pagou. Já mandei mensagem, ele disse que estava ocupado e o escambau e que depois ia pagar. A vontade é chegar lá e dar uma facada nele? É. Mas não é o certo.
Não é o certo. Enfim. Colocando esse parêntese aí, eu penso, a vida dele, bicho. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele era. Ele tinha um cargo muito importante na prefeitura lá da cidade. Não importante só em relação ao financeiro, mas em relação também a status na cidade e na região. E nisso, já depois de alguns anos, ele também ser destaque em relação ao setor dele. Eu não vou ficar dando detalhes, bicho, porque isso aqui, sei lá, para que o demônio atente este podcast, ou esse específico ponto aqui. E foda-se também, pau no cu do Satanás, caguei. Mas a questão é, eu não vou dar detalhes por simplesmente não precisar desses detalhes serem dados. A questão é, ele teve um sucesso na carreira e no status. Aí eu fico pensando, o quão passageiro é a parte boa da vida dele que ele teve, de ter carros, de ter algumas mulheres disponíveis para ele, certamente. Até porque eu já tinha conversado com ele também há anos atrás. E, inclusive, enfim. O quão passageiro é essa parte boa da vida dele, que ele teve de todo o status. É tão passageiro quanto essa parte ruim da vida dele, teoricamente, que ele estava endividado e fudido. Então, ele poderia muito bem chegar e começar a se cuidar, a deixar de ser roliço, a começar a readaptar a vida dele no prol de sair das dívidas, nas fictícias dívidas. Eu estou só realmente falando aqui a nível de conteúdo do podcast, que eu não sei qual foi o motivo, caralho. Mas, levando isso como um exemplo, onde ele já teve antes, seria muito invejado por todas essas pessoas que hoje mijam na cabeça de um defunto, dizendo o que deveria ser feito ou não. Então, eu fico pensando, caralho, todo mundo vive essa vida achando que determinada dinâmica é a certa. Inclusive, acreditando que se intrometer e se dizer isso, aquilo, faça isso, faça aquilo, não a nível de conteúdo como eu estou fazendo aqui, que eu não estou dizendo para Joãozinho 174, não, estou dizendo a nível médio. Não estou chegando aqui e dizendo você aí, cara, você, Joãozinho, você deve fazer isso na sua vida. Não, cara, eu não sou coach, não quero ser coach, não gosto de coach. Simplesmente eu estou dizendo, baseado em minha vida, que também não é lá essas coisas. Assim como a vida de Neymar também não é lá essas coisas. A única diferença é que ele tem dinheiro e sucesso. E já está na decaída também. Enfim, eu só estou dizendo que no fundo todo mundo, no final da vida, vai para o buraco. O buraco tapado por terra. E essa questão não... essa questão liberta você de todas as prisões masturbatórias da mente em relação a sucesso. Aí agora eu já trago para o lado masculino. Sucesso para ter dinheiro. Para quê? Para ter dinheiro. Para que dinheiro? O homem, se ele não pensasse 25 horas por dia em vagina, em sexo, em transantes, em orgias, em ter 19 prostitutas em sua cama, lambendo todas as partes do corpo dele, inclusive o cu. Caralho. Se o homem não pensasse nisso, ele vivesse em paz, ou sozinho, ou então com uma única mulher que seja a dele, certamente a vida seria muito mais simples. Porque isso que eu vejo é tudo vontade de potência. Por isso que às vezes eu fico pensando, caralho,
Muitas pessoas dizem que Freud era só um perturbado, punheteiro e, e tarado que dizia que tudo era sexo. No fundo, a verdade é que é, bicho. Eu não concordo muito com Freud em N questões, mas nessa questão é verdade. Eu digo por mim mesmo, caralho. Por mim mesmo. Porque muitas. No período onde eu fico sem comer ninguém, eu percebo que eu não vou comer ninguém por tão cedo. Eu fico pensando, caralho, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu tô buscando cliente pra minha agência? Por que eu tô acordando cedo? Por que eu tô buscando emagrecer? Mas ao mesmo tempo, você saindo desse platô, indo 3 degraus acima, você pensa, caralho, então eu vou ser mais saudável, eu vou ter mais dinheiro, simplesmente pelo fato de uma terceira pessoa, seja lá caralho quem for, no caso, sendo isso aí, mulheres. Não, porra, filho da puta satânico, maligno, tu vai fazer por tu. Porra, de tu tá, como eu tava, com 97 quilos e hoje eu tá com, na média, 80, 17 quilos a menos. De tá com dinheiro, de tá podendo fazer o que quiser. Inclusive, muitas coisas que eu fiz, muitas escolhas que eu fiz antes. E eu tive inúmeras questões pós essas escolhas. Inúmeros debuffs, inúmeras rolas que eu tive que aguentar. E aguento até hoje. Simplesmente pelas essas questões. Inclusive, Satanás! Satanás! Filho da puta! Eu simplesmente taquei meu celular na parede agora aqui. Porque eu fui... Caralho. Alô? Alô? Eu de fato taquei meu celular na parede agora. Porque eu fui tirar ele de um lado pra botar no outro. E ele soltou da minha mão e voou na parede. Enfim, voltando. O fato central é... questões, decisões que você tem na vida, elas sempre vão ter o lado positivo e o lado negativo. A decisão mais sábia do planeta e a decisão mais burra do planeta, lá no fundo de todas as observações neutras em relação a essa decisão, se chega à conclusão de que... Caralho. Se chega à conclusão de que sempre tem algo a perder e sempre tem algo a ganhar em tudo, todas as situações, boas e ruins. Tá que pariu! Todas as situações, boas e ruins, neutras, tudo. Na traição que você tem com a sua mulher, ex-mulher, ex-namorada, seja lá o que for, em seu sócio lhe trair, em você estar endividado, em você estar roliço, em você estar sozinho, solitário, sem nenhum amigo, todas essas questões têm o seu lado positivo e negativo, caralho. Tanto é que o lado oposto a tudo isso seria você ter uma esposa, você ter uma mulher que você ama, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Assim como, por exemplo, eu digo por mim, eu namorei por anos com uma mulher muito bonita, nova, que eu peguei lacrada ainda, e que eu amava muito ela e ela me amava. Isso posto, você pode pensar, caralho, o cara tem uma namorada extremamente gostosa, bonita, que faz tudo por ele e o escambau. Esse cara deve ser o ser humano mais feliz da vida. Pênis algum, cara. Rola do negão do WhatsApp nenhuma, cara. Vários momentos péssimos da minha vida eu tive nesse intervalo aí, cara. Inclusive muitos relacionados ao próprio relacionamento.
de dúvidas, de ciúmes, de brigas, de desentendimentos em relação à vida, em relação a várias questões, de várias vezes ficar com medo de estar a portas de gerar um novo CPF. Algumas vezes ficar nesse medo que só o homem sabe. A mulher pode saber também, mas foda-se, o meu público aqui é homem. Você sabe, cara, você sabe muito bem a angústia. A angústia que é você esperar o resultado se você vai ser um novo gerador de CPF ou não. E aí você só pensa, caralho, doidão. O carro que eu ia querer comprar aqui foi pro saco. Foi para o saco o carro. Foi para o saco viver de nomadismo digital. Cara, e é isso. Na hora de você empurrar numa chota, você foi. Foi bom, cara. Mas aí na hora de você tancar, você gerou um CPF, aí é foda. Mas enfim. A questão é toda. Existe o lado bom e o lado ruim. E tudo isso eu tô falando, iniciando pelo tema do churrascamento que o cara fez a si próprio. Você vê que todo essa volta, tudo isso que eu falei aqui, em praticamente 30 minutos, só dá o respaldo de que, cara, tu tá numa fase foda de bom da tua vida, caralho, você tá comendo todo mundo, ou então você tá comendo a mulher mais tesuda que você já viu na vida e ela lhe ama e o caralho. Ou então você tá cheio de dinheiro e aí você tá saudável, você tá ereto aí, bonito, tesudo. Todas as vagabundas lhe querem. Você vê que praticamente, são paredes. Praticamente tudo resume a buceta, cara. Vai tomar no cu, vai se foder. Enfim, você tá na fase perfeita da sua vida. Saiba, cara, vai dar merda uma hora. Fique em paz, cara. Fique em paz, vai dar merda. E não precisa ficar ansioso, cara. Vai dar merda. A sua mulher vai lhe largar. A sua mulher pode não lhe largar, mas vai ficar roliça. A sua mulher pode não lhe largar, não ficar roliça, pode lhe trair. A sua mulher pode não lhe largar, não ficar roliça, não lhe trair. Mas você pode ter um filho, e não que isso seja ruim, mas você não esperava esse filho, aí você vai ter dívidas. Aí a sua mulher pode não lhe largar, não lhe trair, não ficar roliça, não ter filho, mas ela pode ser atropelada ou esquartejada pelo maníaco do parque. A sua mulher... E por aí vai, cara. Por aí vai, cara. A sua mulher pode não lhe largar, não lhe trair, não ficar roliça, não emprenhar, não ser esquartejada pelo maníaco do parque. Mas ela pode chegar a ter 100 anos de idade e falecer, cara, e ir pro saco. Assim como tu também vai pro saco, doidão. Tu vai pro saco, doidão. Caralho, todo mundo vai pro mesmo lugar do cara que se churrascou, bicho. Essa é a questão. Essa é a maligna questão. Eu tenho exatos 27 anos e uma semana. Daqui a, sei lá, digamos que eu viva 77 anos. Digamos. Eu vou ter mais 50 anos de vida. Ou seja, eu já vivi 25 não. 33,333% da minha vida. Então eu já tô mais pra lá do que pra cá. Isso levando em conta que eu vou viver 70 e tantos anos. Ou seja, eu posso também falecer. Eu ir para o saco, eu ser apresentado no gigante da colina amanhã, cara. Eu posso ir correr e o caminhão dizer: fala tu, doidão, e dá um abraço. E aí o caminhão tentar me abraçar e eu ir pro Vasco. A questão toda é, por isso que eu digo, cara, não faz sentido ser só isso. Não faz. Por quê? Você que tá aí me ouvindo, você tem consciência, você não é retardado. Você tem consciência, você tá ouvindo ondas sonoras entrando na sua ouvida aí. E essas ondas, elas estão lhe dizendo, e isso tá tendo um significado em sua mente. Isso significa que você existe. Talvez você não sabia que você existia, mas agora saiba, você existe. Seja lá, caralho, quem seja você.
A questão é, quando você se churrascar, eu espero que não se churrasque, ou quando você for churrascado pela vida ou por qualquer motivo que seja, você, o tal, você aí, cara, é você aí mesmo. Se você não for, só você não vai. Se você aí, doidão, eu aqui, esse corpo, se dá um tapa, ó, eu dei um tapa na minha cabeça. Esse corpo aqui, ó, essa massa de carne e osso, ela vai para o caralho, ela vai ser botada em uma caixa de madeira. Essa caixa vai ser botada dentro de um buraco no chão. Este buraco será tapado por terra, porra. Por terra, porra. E depois disso, doidão. Por isso que eu gosto, caralho. Eu não me assusto com nada dessas coisas, porque eu tenho esse tipo de pensamento. E onde eu gosto de andar, onde eu ando, no caso, em relação a o em relação a caminhada, exercício físico, corrida, blá 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 blá. Eu sempre faço. Inclusive, eu acho que eu vou começar a postar aqui um novo quadro onde eu faço pensamentos, eu emito pensamentos verbais. Talvez esse seja o próprio nome do quadro. Pensamentos verbais. E aí talvez eu coloque aqui. Enfim, todos os dias eu sempre, todos os dias não, mas enfim, eu faço exercício, caminho, corro, o caralho, num lugar onde o exato final dele é em frente a um cemitério antigo que tem aqui na região. E todas as vezes que eu chego ali na frente, eu olho e disse, rapaz, isso aqui já foi uma galera, Jojo. Isso aqui já foi uma galera. Eu vou pra esse buraco aqui uma hora. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus primos, minha tia, meu tio, minha avó, meu avô, todo mundo, cara. Uma hora dessa eles vão para o saco. Eu vou pro saco. Toda essa geração. De todo mundo, dos velhos aos novos. Em questão de 150 anos, ninguém mais vai estar por aqui, cara. Os bem novos mesmo. Não, nem os bem novos. Veja bem. Do mais velho do planeta ao mais novo, que acabou de nascer. Acabou de sair da buceta da mãe. Nesse exato momento que é agora que eu tô gravando aqui. Em 150 anos, esse que acabou de sair da buceta da mãe, ele vai estar morto. Assim como eu vou estar morto. Assim como meus pais vão estar mortos. Assim como todo mundo. Você que está aí, doidão. Você vai estar no saco. Você não vai estar nem no osso. E por que eu tô falando isso? Porque aí você vê, você percebe que é simplesmente a natureza sendo a natureza. E que você não é só a carne e osso. Eu não sou só carne e osso. Eu tenho essa porra dessa consciência, cara. Eu tenho desejos, eu tenho tristezas, eu tenho traumas, eu tenho felicidades. Eu lembro muito bem do dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, que eu fiquei feliz e foi um dos melhores dias da minha vida. Eu comemorando com meu pai, eu saindo na rua, o povo parecendo que tava todo mundo cheirado de pó, comemorando como se tivesse acabado o mundo. Eu lembro muito bem, doidão. Eu lembro, cara. E aí? Assim como eu lembro muito bem no dia que teve uma tanga e que isso acabou se tornando um trauma. E que eu lembro até hoje. Eu tive vários amores. Eu tive várias desilusões. Eu tive várias amizades. Eu perdi essas amizades. Eu posso vir a ter novas amizades. Eu vou ter novas amizades. Eu vou ter novos personagens em minha vida. Alguns personagens já foram para o saco. E é isso. É isso. Isso é a vida. Quando você começa a pensar nesse nível de consciência, você percebe que tudo abaixo disso é simplesmente relativo. E aí, claro, não deixa de ser importante.
que é até um dos temas que eu quero falar a partir disso aqui agora, que é o seu estado mental. Mas, enfim, foi isso aí foi o que aconteceu. Sei que o cara se churrascou. Eu discordo 100% do que a maioria das pessoas falam sobre o caso dele e sobre o auto-churrascamento em si. Eu não concordo com churrascamento. Não quero isso pra mim, eu já pensei. Já conversei com pessoas que pensaram já conversei. Já vi, blá 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 blá, foda-se. Mas, enfim, não é tão simples assim. Existem inúmeras camadas que já deu pra perceber aqui em, sei lá, 30 minutos de conversa em relação a esse assunto. Enfim, é isso, ponto final, é nóis. Agora, o próximo tema, já para não ficar só nisso, é porque quando você vai para uma profundidade que a gente foi aqui nessa conversa relacionada à vida, à morte, e o que é a vida e o que é a morte, tudo depois disso fica parecendo muito simples. Tem um porra gritando ali na rua. Enfim, tudo parece ser muito simples e banal. Inclusive o fato de eu estar nesse exato momento me olhando no espelho, com a rola de fora, mijando na pia. Isso é banal. Por acaso eu morasse com alguém, isso seria algo desprezível. Como eu moro só, foda-se, eu mijo na pia. Porque é o exato lugar mais confortável de se mijar. Enfim, o que é que eu tô falando isso? Cara? Enfim. Mas aí agora, como eu falei, esses eventos, semana passada foi Semana Santa. Inclusive o Papa esperou, entre aspas, passar a Semana Santa para decretar que ele vai ser novo jogador do Vasco. Foi apresentado ontem, ou foi antes de ontem, acho que foi ontem, o Gigante da Colina. Aí, esses eventos, tanto Natal quanto Semana Santa, quando tem questão assim familiar, você que é mais 1% mais observador percebe que muitas das vezes você não é tão diferente daquelas pessoas. E isso lhe assusta, cara. Isso não é uma coisa boa, porque geralmente você acaba atraindo as coisas mais negativas dessas pessoas. Geralmente são as coisas mais deploráveis. As piores coisas. Não são as coisas boas. Aí você absorve toda a negatividade em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos afetivos, em relação à sociedade em si, política e religião e blá 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 blá. Tudo isso. Você vê que você não é tão diferente e isso não é bom. Isso não é bom, porque muitas das vezes a gente acaba aceitando. Eu digo por mim. O fato de que eu tava roliço e completamente endividado não é que eu vou chegar e colocar isso nas costas de alguém. Mas é uma coisa que se adapta completamente ao fato de que todo o meu redor também está roliço e com dívidas. Alguns mais, outros menos. E os que estão bem de dinheiro estão extremamente roliços e depressivos. Então não vejo exemplos no meu círculo. E muitas das vezes eu repugno muito isso. Porém,
se não for colocado nada no lugar, você acaba vivendo para ser uma prova viva de que tudo que você dizia querer evitar, você se tornou. E você se torna. Você se torna isso. A questão é, esses drives mentais, esses mecanismos de pensamento, de você pensar o que é o dinheiro, o que é o trabalho, o que é o certo, o que é o errado, o que é tristeza, o que é felicidade. Você pensa tudo sobre isso. Isso traz uma questão de que você, se não aceitar o fato de que ou você dita o que quer da vida, tanto em pensamentos quanto em coisas materiais, ou então você vai ser simplesmente fruto do seu meio. Só tem essas duas opções. Não tem muito mais além disso. Não tem. Em todas as áreas. Então por isso que eu acabo dizendo que o seu pai, a sua mãe, eles simplesmente estão deixando a natureza guiar a vida deles. E aí esse fato acaba que você acaba se tornando isso. Você acaba se tornando o seu pai, a sua mãe. Se tornando aquela pessoa que você... Não a pessoa, mas a situação que você mais queria evitar. E isso só pode ser mudado a partir daquela vivência que você pensa, caralho, eu tô me sabotando. É exatamente a parte ali da sabotagem. É o seu novo eu querendo nascer, disputando com seu antigo eu, o seu eu fixo, que quer continuar, não quer morrer. É o ego. O ego antigo. Enfim, cara. Mas agora, nesse exato momento, vai dar 6 horas da tarde, faltam 9 minutos. Daqui a 1 hora e 9 minutos tem Flamengo e LDU pela Copa Libertadores. O Flamengo, se perder hoje, vai ficar deveras enrolado no grupo. Ontem teve Bahia e Ceará. O Bahia vinha de uma fase maravilhosa, que ganhou do Nacional do Uruguai no Uruguai, na Libertadores. E aí, vivendo toda essa orgia de sentimentos, o Bahia subiu no salto. E aí foi lá, empatou com o poderosíssimo Mirassol em casa. E aí veio aquela velha brochada. Depois disso foi simplesmente sodomizado pelo Cruzeiro por 3-0 no meio de semana. E aí ontem tinha que ganhar, nem que seja na base da porrada. Da porrada. E aí jogou mal para um boneco. No último lance do jogo, o doidão lá saiu parecendo que tava acabando o mundo e acabou conseguindo cavar um pênalti. E aí o Bahia ganhou de 1-0 do Ceará. Resultado extremamente importante. E a questão é, eu tava tão puto com esses últimos jogos do Bahia que eu não ia assistir. Mas aí acabou que calhou de dar o tempo passar e eu não dormi nem fazer nada naquele momento. Fui lá assistir.
E aí, beleza. Fui lá, assisti tudo. E uf, esse fato foi justamente o motivo de eu não gravar esse programa de ontem, que eu tô gravando aqui agora. Justamente. Ficou tarde. E além de tudo, eu poderia gravar, mas eu ia dormir lá pelas 4, 5 horas. Como várias vezes nos últimos dias eu tava dormindo. E caralho, é muito, mas é muito doido, maluco. É muito ruim, cara. É muito, muito ruim. E eu já vi que. Eu já vi que não dá. Não dá. Não dá pra continuar assim. E aí. Acabou que eu dormi mais cedo, um pouco. Era, sei lá, 1 hora da manhã. E aí eu já tô com sono agora. Que são 6 da tarde. E eu, ouvindo os últimos episódios, alguns dos primeiros também, eu percebo que essa é uma questão que eu tenho que ter atenção. Não adianta eu ficar querendo trocar o dia pela noite. Não adianta, bicho. Não adianta porque é péssimo. É péssimo você acordar meio-dia, acordar 1 hora da tarde e dormir 7 horas da manhã. Cara, isso é uma das sensações mais desgraçadas que existe. Se você nunca fez isso na sua vida e acha que isso aí, meu Deus, isso aí é maravilhoso. Tu é doido, cara. Você se sente, sei lá, o cu que o rato roeu. É realmente muito ruim. Uma sensação de improdutividade inacreditável. Mas aí beleza, né? Eu passei esses dias aí, desde quarta-feira, lá na casa dos meus pais. Então passei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 6 dias lá. E aí, esses dias teve dia que eu dormi 3, 4 horas da manhã. Só que eu sempre acordava no máximo aí 8h30, 9h30. E eu já percebi que o meu relógio biológico, ele se adapta realmente e fica bem adaptado de fato, ao ponto de sempre dar o sono no horário específico e sempre acordar mais ou menos no horário específico. E aí, a questão toda era só readaptar isso para eu dormir sempre umas 10 horas da noite no máximo e acordar 5 horas da manhã no máximo. Esse é o meu prime, esse é o meu melhor possível. Dormindo aí 9h30, 10 horas da noite e acordando 4h30, 5 horas da manhã. Inclusive, foi até bom eu não ter acordado cedo hoje para eu ir correr, porque exatamente mais ou menos na hora que eu passo na redondeza ali para eu ir fazer essa caminhada barra corrida, tem uma loja de motos e teve um assalto. Um assalto não, um roubo na verdade. Os caras, mas também, pelo amor de Deus, uma loja de moto. E aí os caras fizeram a loja toda de vidro. Aí os caras pensaram, rapaz, se a gente meter a pedra aqui. Aí 2 doidão lá, meteu a pedra, pegou 2 motos, saíram empurrando a moto. Como se não houvesse um amanhã, isso às 4 horas da manhã. 4 e pouco, 4h30. Aí eles são cabaços. Já até acharam as motos, já. Eles no mesmo dia praticamente já recuperaram as motos. Mas o fato é, qualquer pessoa que passava na frente daquela loja pensaria a mesma coisa. Que era, caralho, isso aqui vai dar merda. Tem como uma loja dessa aqui, toda de vidro, e ter tudo isso aqui exposto. Isso aqui vai dar tanga. E deu todo. Mas enfim, sei que essa questão do sono aí, a questão de organização ambiental aqui
da minha casa aqui, de onde eu moro. Todas essas questões eu já comecei a organizar de ontem e hoje também. De pratos, roupas, chão sujo, chão limpo, tudo isso aqui. Eu já percebi que eu não consigo ficar em um ambiente bagunçado e isso aí não acabar sendo uma coisa que interfere na minha dinâmica de vida. Não consigo. Então, todas essas questões são muito importantes. Mas enfim, cara. Enfim, posso falar sobre isso no próximo programa. No próximo programa. Que agora minha estamina podcastial foi para o saco. E também já chegou a 1 hora de programa. Então, até o próximo episódio. Tamo junto, é nóis.